Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma análise geral aí do desempenho das equipes cearenses. Vamos falar sobre a derrota e eliminação do Atlético Cearense na Série D. O time cumpriu o objetivo principal, que era o acesso, né? Mas acabou parando aí nas semifinais para o Campinense, um jogo que a gente sabia que ia ser muito complicado. Nós vamos destrinchar um pouco mais dessa partida para vocês, né? Falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro em geral do Atlético, né? Tivemos muitos destaques, coisas positivas para falar, né? Também vamos comentar sobre a derrota da equipe do Fortaleza pro América Mineiro no sábado, fora de casa. Um resultado bem ruim aí, que quebra uma boa sequência da equipe no Brasileirão. De quebra, faz com que a equipe deixe o G4 da competição, mas o Fortaleza ainda está muito bem, a gente espera melhoria, né, nesses próximos jogos. Vamos comentar também sobre essa partida. E por último, né, nós vamos falar também sobre a vitória do Ceará sobre o Fluminense. Finalmente, depois de 7 jogos sem vencer na competição, o Ceará volta a ganhar na Arena Castelão, diante do torcedor, o Castelão inflamado. Né, um jogo que tem muita coisa pra gente comentar, né? Teve expulsão, pressão do Flu, até a reta final. Também teve polêmica com a arbitragem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E claro, no final do vídeo, vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, nós vamos começar falando sobre o Atlético Cearense, né? Porque o time do técnico Raimundo Wagner aí entrou para a história, né? Com acesso inédito da equipe para o Campeonato Brasileiro Série C agora, né? O time conseguiu bater a Ferroviária nos pênaltis fora de casa na última fase. E aí encarou a equipe do Campinense, né? Por essa fase semifinal, um jogo muito complicado. O Campinense que inclusive foi a equipe que tirou outro cearense que estava muito bem, que era o Guarani de Sobral, né? O Guarani fez uma excelente Série D, no entanto, acabou também parando na equipe do Campinense. O Campinense vai à final, o Atlético Cearense fica pelo caminho, né? Mas não é bem nisso que nós vamos focar no vídeo de hoje, né? Até porque a eliminação não é nenhuma surpresa, né? Obviamente o Campinense lá no seu estádio Amigão com muitos torcedores, né? Então era realmente uma missão muito complicada para o Atlético, mas a gente já viu o Atlético fazer coisas gigantes nesse campeonato, por exemplo, como subir em cima da Ferroviária, fora de casa, a Ferroviária que até então era o melhor time do campeonato, né? E o Atlético foi lá, segurou o empate, levou para os pênaltis, né? Brilhou a estrela do Carlão, enfim, um acesso muito comemorado e histórico para o nosso futebol. E aí, nesse jogo, né, nós vamos, como eu disse, nós não vamos focar 100% nesse jogo, vamos falar um pouquinho sobre o Atlético no geral, né, para meio que encerrar com chave de ouro a participação do Atlético na Série D esse ano, né, você que gosta, que curte o Atlético Cearense, o Ferroviário Floresta, esses times aqui não estão mais com calendário para essa temporada, continue nos acompanhando, porque nós vamos fazer a cobertura completa da fase, da a Copa Fares Lopes, né, competição estadual que tem todo ano, as equipes se reúnem aí em busca de vaga na Copa do Brasil, de melhoria, pontos para melhorar no ranking também, quem sabe para no outro ano entrar na Copa do Nordeste, como foi o caso do próprio Atlético, do Floresta e do Ferroviário nessa temporada, né? Disputando aí a pré-Copa do Nordeste. Então é uma competição muito importante, nós vamos falar sobre essa competição também, né? Então continue nos acompanhando, mantenha sua inscrição, se é inscrito, convide seus amigos, se não é inscrito, se inscreva. É muito importante para o nosso trabalho, né? Para a gente continuar trazendo esses vídeos semanais para vocês. Mas falando brevemente dessa partida, para depois a gente comentar um pouco sobre o Atlético no geral, né? Foi um jogo que não foi tão bom assim para o Atlético, muito pelo fato dos gols no segundo tempo, né? O time até entrou bem no jogo, estava se segurando bem, o Campinense muito empurrado pelo seu torcedor, né? Conseguiu fazer um gol no começo, mas o mais interessante foi que o Atlético não sentiu esse gol, né? Logo na sequência, o Eric Pulga chegou ao seu 7º gol na competição, um dos grandes destaques da equipe, né? Na minha opinião, aí, uma das revelações, se não a revelação do campeonato até aqui, né? Considerando que o Gabriel Santos, artilheiro da competição, deixou a Caldense e foi para o Ceará, inclusive, né? Já vem atuando aí na Série A. Então o Eric Pulga passa a ser, na minha visão, a grande revelação dessa competição. Mas enfim, né, a equipe acabou sofrendo 2 gols na segunda etapa, um ali já na reta final para matar o jogo. E é uma eliminação que obviamente dói, né, para os atletas, para quem torceu, tava querendo ver o Atlético chegar na final e quem sabe conquistar o título.
mas dos males o menor. O time subiu, né? Conseguiu conquistar o primeiro objetivo, que era esse. E era, obviamente, o mais difícil, né? Você terminar entre os quatro. E principalmente essa fase quartas de final, que quem passar sobe para a terceira divisão, costuma ser um jogo muito mais complicado, né? E a gente viu isso lá em Araraquara, no jogo contra a Ferroviária. A Ferroviária foi para cima, né? Queria vencer o jogo a todo custo, não queria levar para os pênaltis. O Atlético se segurou bem. O Carlão fazendo uma grande partida, depois tendo grande atuação nos pênaltis. A dupla de zaga também muito bem no jogo. Então, é um acesso que foi muito merecido, né? Mas para quem não lembra, o Atlético não começou tão bem assim a Série D, né? O Atlético começou mal o campeonato. Na verdade, o time nem sempre esteve no G4. O Atlético entrou ali no G4 já praticamente nas rodadas finais e se manteve lá. Foi fazendo sua parte. O Atlético realmente é um sinal, um sinônimo de evolução nesse campeonato. É um time que começou ali meio para baixo, né? Não tinha grandes atuações, não estava no G4, então muita dificuldade desde o início. No entanto, as coisas foram caminhando positivamente para o time do Raimundo Wagner e ao final conseguiu, foi coroado aí com esse acesso gigantesco, né? Então já é fundamental para o futebol cearense, né? Teremos 3 representantes na Série C, muito provavelmente 2 na Série A, né? O Ceará venceu, encaminhou mais ou menos ali, quem sabe, uma permanência, né? Tem uma sequência boa pela frente, a gente não pode cravar nada, né? Mas tem tudo para se manter. Então, muito provavelmente, futebol cearense muito em alta na próxima temporada, né? E até bom para o Atlético encerrar também nesse momento, porque já pode começar o planejamento não só para Fares Lopes, mas também para o estadual do próximo ano e também para a Série C, para o Campeonato Brasileiro, que será o objetivo principal da equipe. Então fica aqui os parabéns aos jogadores, à comissão, aos torcedores, a todo mundo que apoiou essa equipe. Foram realmente grandes guerreiros e saíram com o resultado que mereciam, que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem, né? Inclusive para a gestão do Atlético, a presidente lá, que está fazendo um excelente trabalho, a presidente Maria da equipe do Atlético Cearense. É muito merecido esse acesso. A gente espera que venha mais aí ano que vem. Quem sabe jogar uma Série B, né? Seria gigantesco para o nosso futebol e também para toda a história do Atlético Cearense, ex-Uniclinic. Então agora a gente muda a competição, né? Falamos aí do Atlético, um pouco da caminhada do Atlético Cearense. Vamos falar de Série A, né? Também no sábado, quem jogou foi a equipe do Fortaleza, né? E não conseguiu um grande resultado, né? A equipe acabou derrotada para o América Mineiro, fora de casa pelo placar de 2-1. Em um jogo que foi bem polêmico, né? Apesar daquela coisa de a arbitragem errou sim, mas o time do Fortaleza fez uma partida abaixo, né? Não fez o jogo que está acostumado. Até porque sentiu muita falta de 2 jogadores que têm uma regularidade incrível nesse elenco, que é o Lucas Crispim e também o Iago Pikachu, ambos lesionados, estiveram fora, né? E a situação até piora, né? Vocês vão entender no decorrer dessa análise. Mas vamos falar do jogo, né? Porque por que que eu digo erro de arbitragem, né? Porque foi inclusive em um erro de arbitragem que a equipe do América Mineiro abriu o placar, né? Num pênalti inexistente. A bola acaba ali resvalando no braço do Tinga, né? Dentro da área, mas é um lance muito complicado, né, cara? É uma interpretação muito minuciosa que faz a arbitragem. Eu realmente queria entender esse critério, que é algo difícil, né? Inclusive, dando um exemplo, né? Seguindo a risca. Tivemos aí no jogo Juventude e Bahia um lance que eu achei incrível, né? O jogador tira e impede o gol do Bahia com o braço, mas a questão do braço apoiado no chão, né? Que é uma regra fixa aí, acaba salvando o jogador tanto do pênalti como do cartão vermelho, porque sem dúvida seria um cartão vermelho. Então não foi pênalti nem cartão vermelho, muito menos gol, né? Então saiu praticamente impune. Na minha opinião, essa regra é meio não faz tanto sentido, né? Nós já tivemos também lance desse contra a equipe do Ceará, contra a equipe do Fortaleza, inclusive. Então é meio complicado a gente entender esses critérios de arbitragem, né? Mas aí o América faz o primeiro gol, né? Entra de vez na partida. O América vinha realmente com mais volume de jogo, vinha melhor que o Fortaleza. O Fortaleza nesse primeiro tempo de jogo errou demais, né? Erros muito básicos ali, a saída de jogo do time não estava fluindo, né? O time não estava conseguindo ser aquele Fortaleza intenso que a gente viu já em alguns jogos, inclusive contra o próprio Atlético Paranaense, né, na última rodada do Brasileirão. O time venceu por 3-0, um jogo de intensidade a mil na Arena Castelão, e nós não vimos isso nesse confronto diante do América, que acabou pecando demais o Fortaleza
e acabou cedendo aí, meio cedendo não, porque foi um gol de presente pro América, né? O América abre o placar e deixa a situação do jogo muito complicada pro Fortaleza. No entanto, o Fortaleza empata o jogo logo no início do segundo tempo, né? Com um belo gol do David, que arranca, jogador veloz ali, abre e chuta, né? Sem chance pro goleiro, o goleiro nem se mexe, nem achou a bola. E aí o empate que naquela altura dava um novo ânimo pro Fortaleza, né? Fazia com que a partida mudasse completamente o rumo da partida, né? Logo no início do segundo tempo, provavelmente o Fortaleza ia ter que fazer uma alteração no seu estilo de jogo, né? Talvez até mudar o material humano que tinha ali o Vojvoda. E não precisou realmente fazer isso, né? Não precisou fazer grandes mudanças na equipe. O Fortaleza empata o jogo e aí joga a responsabilidade novamente pro América, né? Que volta a pressionar o Fortaleza e o Fortaleza volta a errar. Mesmo errando na mesma quantidade, na mesma medida do primeiro tempo, o Fortaleza ainda conseguia ser um pouco mais agressivo do que na primeira etapa, o que era um sinal positivo. Então, mas aí não foi o suficiente, né? E tivemos pênalti anulado pro Fortaleza na partida, né? Lances interpretativos, então realmente não vou dizer aqui se foi ou não. Naquele lance do América, que foi pênalti pro América, na minha opinião, não houve, né? Aquilo ali foi inexistente. Devia ter sido, inclusive, o VAR deveria ter alertado o árbitro, né, de campo que a decisão era errada de marcar o pênalti, mas não sei, a gente não tem aí acesso às conversas do VAR, né? Inclusive saiu uma regra aí dizendo que toda conversa entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo ia ser liberada, né? Mas não se sabe ainda se é para os clubes, para o público, para o torcedor, ainda não se tem muita informação sobre isso. O importante é que ele marcou o pênalti e prejudicou demais o Fortaleza no jogo, né? E no segundo tempo, mesmo errando na mesma medida, Fortaleza atacando mais o América, no entanto, ainda foi muito castigado, porque na reta final, aos 39 minutos, o Felipe Azevedo, né, ex-jogador do Ceará, foi lá e marcou o gol da vitória do América, um gol superlativo pro América e que complicou o Fortaleza, né? O Fortaleza já não tinha mais tanta força para ir para cima do América, inclusive o cansaço, né, de uma sequência de jogos muito pesada e jogos intensos, né? Nós tivemos aí o primeiro jogo do Atlético Mineiro no Mineirão, né? Que Fortaleza acabou derrotado por 4-0 num jogo de intensidade a mil, né? Ninguém queria perder. E mesmo com a goleada, foi um jogo muito desgastante pro Fortaleza, né? E aí depois tivemos o Atlético Paranaense, mais um jogo com muita intensidade, o Fortaleza pra cima, vitória do Fortaleza por 3-0, conseguiu imprimir um bom ritmo no jogo, vencer a partida de forma natural, né, durante o decorrer do jogo. E aí depois tivemos o jogo de volta também no meio de semana contra o Atlético Mineiro, que fez a equipe ser derrotada e também um jogo, mais uma vez, muito desgastante, porque o Fortaleza correu muito, precisou correr muito atrás do Atlético, que é um time que costuma trabalhar com a bola no pé, né? Então sempre faz o seu adversário sair mais do seu campo e acabar se desgastando um pouco mais. Foi isso que aconteceu com o Fortaleza, né? E aí o desgaste que mais uma vez atrapalha, né, a equipe do Fortaleza nesse jogo contra o América. No entanto, o lado positivo é que agora o Fortaleza vai ter mais ou menos uma semana para trabalhar, né, se recuperar e viajar para enfrentar a equipe do Corinthians fora de casa, né? E aí, por que que no começo da análise eu falei que a situação do Fortaleza piorava, né? Não só pela ausência do Crispim e também na verdade, do Crispim e do Iago Pikachu, né? Mas eu falei também pela questão da suspensão, porque três jogadores muito importantes da equipe acabaram tomando o terceiro amarelo, né? O Matheus Jussa, o Ederson e o zagueiro Tite. Os três estão fora desse jogo contra o Corinthians, que é um jogo direto, né? Porque o Corinthians hoje enfrenta a Chapecoense. Em caso de vitória, o Corinthians se aproxima da equipe de Fortaleza, vai a 44, fica a 4 pontos. E no sábado, as duas equipes se enfrentam, né? O Corinthians vai pegar o lanterna do campeonato em caso de vitória encosta. Então, em caso de vitória do Corinthians hoje e vitória no confronto direto contra o Fortaleza no próximo sábado, então o Corinthians fica ali praticamente a um ponto, sem falar que ia deixar os adversários lá do G4 subirem mais na classificação, até porque o Bragantino também joga hoje contra o Cuiabá fora de casa. Então, realmente a situação não ficou boa para o Fortaleza para esse jogo, mas o Corinthians não é um adversário, um bicho de sete cabeças, né? É um bom time, bem treinado pelo Silvinho, tem jogadores aí sem comentários até para os jogadores do Corinthians, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, são atletas de muita qualidade, mas na minha opinião, Fortaleza também é um time de qualidade, tem totais condições de ir lá na Neoquímica Arena vencer o jogo, trazer 3 pontos importantes para casa.
Então é isso, né? Agora, por último, para encerrar nossas análises de hoje, antes do craque da rodada, nós vamos falar de finalmente, depois de 7 jogos, de uma vitória do Ceará, né? O Ceará vence o Fluminense por 1-0, o Castelão inflamado, muita festa, o torcedor, principalmente ali no final do jogo, né? O torcedor apoiou, ficou tenso num jogo que, se o torcedor do Ceará tá bem, né, do coração agora, realmente merece os parabéns, porque foi um jogo muito complicado para o Ceará, né? Principalmente ali na reta final, o Fluminense fazendo pressão. Então foi teste para cardíaco ali 100%. Mas o que é que aconteceu, o que é que eu pude notar dessa partida, né? O jogo muito complicado, né? O Fluminense é um grande adversário, a gente sabe disso. Inclusive, 2 horas atrás bateu o Flamengo no Maracanã, num jogaço de bola. Então já não mostrava não ser um adversário moleza para a equipe do Ceará. Mas o Ceará foi muito bem, né? O Ceará assumiu uma postura muito ofensiva no jogo, inclusive uma postura parecida com a que assumiu no jogo contra o Bragantino, porém com mais consistência, solidez defensiva. Então o Ceará não dava espaço lá atrás para o Fluminense e conseguia criar suas jogadas com muita tranquilidade lá na frente, né? Inclusive, logo foi tanto que o Ceará logo no início conseguiu marcar, né, o gol do pênalti, o gol de pênalti do Vina. O Jael sofre pênalti, o Vina cobra, faz o gol do Ceará. E aquele gol, né, a importância daquele gol pro jogo foi de. Não tem nem palavras para descrever, né? Porque a equipe do Ceará, aquele gol fez praticamente com que a vitória se concretizasse. Ah, Matheus, mas isso é óbvio, né? O time venceu por 1-0, foi com aquele gol e tudo. Mas porque, muito mais pelo que veio na sequência, né? Com a expulsão do Gabriel Dias, um lance até polêmico, né? Alguns acham que não era para vermelho, outros sim. Também não vou entrar nesse assunto, já passou, né? Mas a expulsão do Gabriel Dias foi um fato superlativo ao jogo, porque mudou totalmente o cenário da partida. O Ceará trabalhava desse jeito que eu descrevi, né? Indo para cima, apertando a saída de bola do Fluminense, muito sólido lá atrás. Inclusive, mais uma vez, destaco aí a atuação do Messias, né? Ao lado do Luiz Otávio, que fez um grande jogo, mas o Luiz Otávio, diferente do Messias, não vinha tão bem em jogos passados, né? Nesse jogo foi muito bem. Mas o Messias já vem aí crescendo muito de produção ali na defesa do Ceará. Mais uma vez mostra o porquê é titular e primeira opção do Thiago Nunes, né? Então, grande jogo do zagueiro alvinegro, vem crescendo demais de produção nas últimas partidas. E aí o Gabriel Dias foi expulso, né? E isso mudou totalmente a postura do Ceará. O Ceará não podia mais sair e fazer a marcação-pressão como estava fazendo, né? Continuou fazendo com o ataque, mas a sua segunda linha, que é a linha de meio campo, tinha que retrair um pouco mais, inclusive para preencher aquele espaço que ficou em branco, né, na equipe. Até porque o Thiago Nunes escolheu tirar o Jael do jogo, né, ao invés de tirar outro jogador. Preferiu tirar o Jael, que é o centroavante da equipe, para colocar o Igor, né? Exatamente para preencher aquele espaço ali que foi deixado pelo Gabriel Dias. E o Gabriel Dias vinha fazendo um bom jogo, né? Ali vinha aplaudido pelo torcedor, vinha dividindo bem, fechando bem os espaços pelo lado direito, né? Mas acabou sendo muito castigado nesse lance, né? É um lance que ele na verdade, ele não é maldoso, né? Ah, um lance para vermelho, o cara é maldoso. Não, ele não foi maldoso. Ele foi mais imprudente do que maldoso. Ele não foi com maldade, ele visa a bola estava em disputa, tanto que a bola bate nele, né? E aí, na sequência, acaba tendo contato, né? Uma tesoura ali. O cartão vermelho, na minha opinião, ele acaba sendo justo muito pelo fato do Gabriel ter juntado os dois pés. O que, se o jogador do Fluminense mantém o pé no chão, poderia ter sido ali uma lesão mais grave, né? Quem sabe até quebrado a perna do atleta. Mas sem maldade, como eu disse. Eu acho que ele não foi maldoso na jogada, e sim prudente. Ele acaba fechando os pés, dando uma tesoura ali, o que teria complicado muito a vida do jogador do Fluminense. Mas, no entanto, já passou, né? O jogador já recebeu o cartão vermelho, inclusive recomendado pelo VAR, né? No momento, o árbitro de campo, o Rafael Claus, não deu nem falta na jogada, né? Mas enfim, o Gabriel acabou expulso, né, nesse momento. E aí, como eu dizia, mudou o cenário do jogo. Inclusive, já para o segundo tempo, foi o que fez com que o Marcão botasse a sua equipe mais para frente. E o Thiago Nunes não queria mais saber de jogo ofensivo, né? Colocou o Gabriel Lacerda, fechou a casinha. Realmente, o Ceará estacionou um ônibus ali na frente do João Ricardo e dificultou muito a vida do Fluminense. O Fluminense colocou o Fred para tentar melhorar a bola aérea da equipe, né? Mas não adiantou muito, né? Apesar de ser ainda um grande jogador, ter levado perigo, mas não conseguiu marcar e muito menos finalizar na direção do João Ricardo. E aí,
o jogo entrou nessa questão que eu falei, né? E o Ceará tentando aproveitar os contra-ataques, né? O Thiago Nunes, na minha visão, mexeu muito bem, ao contrário de outros jogos, que ele acabou pecando ali em uma mudança ou outra. Nesse jogo, não. Ele foi bem, colocou o Rick ali no lugar do Mendonça, deu mais velocidade ao time, né? Depois colocou, depois fez mudança ali na sua defesa, no seu sistema defensivo, né? Fez a linha de três entre os zagueiros, como eu falei, colocou o Gabriel Lacerda para fechar a porta ali, né? Já tinha colocado o Igor no primeiro tempo para preencher o lado direito, abrir um pouco mais os laterais, mas sem tanta liberdade para ir para frente, né? Eles eram meio alas e meio mais um zagueiro, né? Mais um defensor ali. Então o jogo ficou realmente nesse cenário. E aí por isso que teve aquela questão toda, né, da pressão do Fluminense, do torcedor muito tenso nas arquibancadas, mas ao final do jogo o Castelão entrou na festa de vez, né? Os torcedores comemoraram aí a vitória. O Ceará deu um salto na tabela de classificação. Foi para 11º no momento, né? Mas devido à vitória do São Paulo um pouco mais tarde, o time acabou caindo para a 12ª posição. Mas mesmo assim, né? O time estava em 16º ali no começo do jogo. Então, um resultado gigantesco que dá confiança para os jogadores e dá, acima de tudo, tranquilidade, né? O Ceará tem agora uma semana para trabalhar até o próximo domingo, quando enfrenta o Cuiabá na Arena Castelão. O jogo vai ser às 8h30 da noite, às 20h30, né? No horário de Brasília. Então, mais um jogo aí em casa que o Ceará tem totais condições de vencer, embalar de vez e entrar no campeonato, né? Se vencer, vai a 39, encaminha sua permanência, né? Deixa uma situação ali já encaminhada, não garante, obviamente, para garantir mesmo 45 pontos, mas encaminha alguma coisa, alguma situação positiva. E agora, para encerrar o vídeo, nós vamos falar do craque da rodada, né? Porque o escolhido foi Vina do Ceará. Depois de muito tempo, o Vina voltou a atuar muito bem, entrou bem no jogo, fez uma partida muito cheia de movimentação, conseguiu marcar o gol e foi a cara do Vina de 2020, né? Gostei demais da atuação dele, distribuição de jogada, criação de jogadas e principalmente controle de bola que ele teve demais nesse jogo, né? Ajudou demais o Ceará no contra-ataque, principalmente na segunda etapa de jogo. Então fica aí o Vina como grande destaque. E também uma menção honrosa para o Eric Pulga, da equipe do Atlético Cearense, né? Que, como eu falei, terminou a competição com 7 gols. Muito bem, a grande revelação dessa Série D, na minha opinião, e também merece ser citado aqui nesse último jogo do Atlético na temporada. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Eu agradeço mais uma vez aí a presença de todo mundo. Se puder compartilhar o vídeo, dar o like, se inscrever no canal, seguir a nossa página no Instagram, @FutCearenseTV, o que seria muito importante pra gente. A gente faz um trabalho diário lá, né? Com notícias, vídeos sobre atualidades, enquetes, tem de tudo que você encontra lá, tudo sobre o futebol cearense. Você fica muito atualizado, então siga, indica para os amigos, é importante demais. E claro, também siga a página Esquema Web Ceará no Facebook, é a nossa emissora, tem o nosso programa lá, todos os nossos conteúdos, o programa Âncora de Notícias de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, né? Então, sempre superlativo aí para quem gosta de notícias, de futebol, de tudo. Já siga ali a Esquema Web Ceará, siga as nossas redes sociais, que ajuda demais o nosso trabalho. Então, isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.